Trambecos, um podcast sobre criatividade. Oi, eu sou a Lau. Eu sou o Tito. E o nosso maior hobby é trocar ideias sobre projetos criativos que nunca vamos tirar do papel. Ou será que vamos? Eu acho que dessa vez rolou, hein? Toda semana viremos aqui tentar encontrar caminhos para responder as questões que mais afligem a mente de quem quer criar qualquer coisa. E a gente falou caminhos, no plural mesmo, porque vamos sempre chamar outras mentes criativas para nos ajudar. Ficou curioso? Então bora começar essa conversa. Trambecos está no ar. Uau, tiramos uma ideia do papel. E agora? O que acontece? Nesse episódio vamos contar um pouquinho sobre o nosso processo pessoal para a criação desse podcast aqui que você está ouvindo. Pois é, desde as nossas primeiras motivações, crises, soluções e os acabamentos finais. A gente vai compartilhar com vocês tudo que a gente aprendeu nessa aventura. E essa é a parte mais legal, não é? Aprender fazendo, mão na massa. Bom, é isso aí. Vamos tentar resgatar agora então o começo de tudo, lá nos primórdios. Lau, como é que surgiu a nossa ideia mesmo? Eu nem lembro mais. Pois é, como que a gente começou? A verdade é que assim, depois de 50 ideias que a gente já teve juntos, a gente já pensou em fazer muitas coisas juntos. Abrir loja, consultoria, abrir uma produtora, abrir uma agência. Já pensamos de tudo. Marca de roupa, teve de tudo. Foram muitas ideias, né, Lau? Muitas ideias assim, pra vários caminhos. Muitas ideias assim. Eu acho que antes da gente continuar falando aqui, né, de como isso começou e tal, eu acho que a gente tem que dar um passinho pra trás no tempo, que é pra contar como a gente se conheceu. Que aí vai fazer um pouco mais de sentido o porquê que a gente chegou até aqui, o porquê que a gente montou esse podcast. Óbvio que, né, que já tá claro o porquê que a gente criou um podcast sobre criatividade. Mas a gente quer mostrar pra vocês a origem da coisa, né? Enfim, vamos dar uns passos pra trás. Perfeito, vou tentar resgatar aqui na minha memória, mas a gente se conheceu num lugar muito propício para amizades, né? Que é a famigerada agência de publicidade. É, o trauma une, saibam disso. A gente constituiu uma dupla, né, criativa lá, de audiovisual, de sei lá o que a gente fazia. A gente fez um pouco de tudo e nada ao mesmo tempo. Eu acho que a gente se conheceu nesse contexto de trabalho, assim, sobrevivendo ali nas demandas do dia a dia. Mas a gente virou muito amigo porque a gente percebeu que a gente tinha muitos interesses em comum. Eu acho que o principal deles é essa nossa vontade de criar coisas com as nossas próprias mãos, de criar conteúdo, de, enfim, jogar ideias pro mundo, né? A gente sempre foi muito inventivo, assim, nas nossas conversas de pensar ideias de coisas pra fazer juntos, assim, né? Criar com as nossas próprias mãos. Eu acho que a gente tinha essa coisa muito em comum e muita curiosidade, né? Mas eu acho que um ponto legal é que o que a agência uniu, enfim, nada mais separa, né? Aquelas. Mas enfim, a gente saiu da agência, a gente continua amigo e acho que o ponto é, a gente sempre seguiu com essa vontade de criar e continuar trabalhando juntos de alguma forma, direta ou indiretamente. Então a gente nunca parou de trocar profissionalmente, principalmente, fora, né? Âmbito amizades, trocamos muito também nesse campo, mas profissionalmente sempre, assim, acho que caso, né, começa a declarar amizade, mas sempre foi muito bom poder trocar com você, amigo, porque abrindo pra todos momentos de desconforto ou de trava criativa, tal, sempre foi muito bom poder trocar com você, que você sempre conseguiu ajudar a esclarecer muitas coisas, assim, na minha cabeça. Então, realmente, a troca é muito maneira. Enfim, então a gente pensou em abrir loja, consultoria, outros tipos de podcast, vídeo, já pensamos em fazer podcast com outro amigo nosso, enfim, de um tudo, e nada saiu do papel, porque a vida é muito louca e a gente sempre tava fazendo outras coisas, sempre todos muito corridos, né, é aquela coisa. Mas, nessa tour inteira, surgiu uma vontade, que era uma coisa comum em todos esses movimentos nossos de querer fazer alguma coisa, que é criação. A criatividade. E isso sempre foi, que é o que a gente fala no início do podcast, lá no primeiro episódio, a gente já se apresenta e tal, e reforçamos em todos os episódios, que a gente gosta de conversar muito sobre criatividade. Então esses exercícios que a gente fez ao longo do tempo de ficar criando ideias sem sentido e projetos e, enfim, coisas que realmente a gente já sabia que nunca iam sair do papel, a gente encontrou essa coisa em comum, que é falar sobre criação. Mas falar de um lugar talvez menos engessado, um lugar menos intangível, um lugar um pouco mais pé no chão. Acho que também, né, a nossa tour por agência de publicidade fez a gente realizar algumas coisas que, não sei, a gente talvez não ficasse tão confortável na maneira das pessoas falarem sobre criatividade. E a gente falou, porque a gente não encontra uma forma, né, de falar do nosso jeito sobre isso e também ouvir um pouco mais de outras pessoas e talvez ajudar outras pessoas que nem a gente já teve desconforto em algum momento por achar que talvez não fosse criativo o suficiente ou algo nesse sentido, possa se sentir bem também. Então acho que é um movimento que parte da gente, é um exercício nosso interno, mas
isso que a gente fica muito contente, ficou muito contente, inclusive, agora neste último episódio da temporada, de poder desenvolver. E eu acho que tem uma coisa que a gente tinha muitas ideias e às vezes a gente acabava fugindo um pouco, assim, do nosso foco, né? A gente, sei lá, eu falei que a gente é meio inventivo porque a gente ficava pensando em coisas malucas que a gente poderia fazer, e eu acho que a gente acabou fugindo um pouco do cerne ali do que a gente é melhor, que é produzir conteúdo. Exato. Nossa especialidade é o audiovisual, é comunicação, e a gente nunca parou pra olhar e falar, então vamos fazer um conteúdo nosso, eu e você, vamos fazer junto, assim. Exato. Eu acho que a gente ficava muito pensando em coisas meio business e umas coisas mais de negócios, que é a palavra português pra business, e a gente fugiu um pouco dessa coisa, vamos fazer uma coisa que a gente goste mesmo, enfim, depois a gente vê o que vai virar, né? Então essa ideia de fazer um conteúdo juntos, eu acho que é uma coisa que fluiu muito melhor, porque é algo que é muito natural e que a gente realmente é apaixonado por fazer, assim. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma coisa que a gente gostou muito de fazer, eu acho que esse episódio tá aqui um pouco pra ressaltar o esforço que a gente teve pra conseguir fazer essa ideia surgir, né? Então, a gente chegou numa conversa nessa fagulha de ideia que era um podcast sobre criatividade. Mas como que a gente vai fazer isso? Então a gente começou a fazer reuniões que a gente pegou uma lista de perguntas, né, que eu tirei de, sei lá, de uma palestra que eu vi pra formatar projetos, e a gente começou a se perguntar, então o que vai ser? Pra quem que vai ser? Qual que é o público? Como que a gente vai fazer isso? Quais plataformas? Quais formatos? Quando? Qual é a frequência disso? Quando que a gente vai soltar? Com quem que a gente vai se juntar pra fazer isso? Enfim, começar a pensar na estrutura, assim, da coisa, foi ajudando aí, formatando essa ideia, né? Foi um exercício, assim, foi uma coisa meio trabalhada, né? A gente começou a fazer reuniões mesmo pra ir trabalhando essa ideia, assim, não foi uma coisa que desde o começo já tava pronta. Não, a gente criou um cronograma mesmo, de passos. Sim. Tipo, vamos fazer os passos. A gente listou tudo que a gente achava que precisa ter. Isso foi muito importante, porque acho que tem uma coisa que esse mundo da criatividade estimula na gente muito, principalmente com as plataformas, cada vez o consumo do conteúdo é muito mais rápido, tudo muito mais curto, e você tem que estar sempre correndo atrás do rabo pra produzir conteúdo que esteja dentro das conversas do momento, dentro da tendência. A tendência muda dia sim, dia não, a tendência nova, enfim. Faz a gente que produz conteúdo, não só do ponto de vista pra gente mesmo, como pra marcas ou pra outras pessoas e tal, faz a gente criar uma ansiedade muito grande, né? Porque eu gosto desse projeto, apesar dele ter sido um processo longo, mas que tem sido um processo não acelerado, né? Eu acho que foi uma coisa de muito controle de ansiedade, assim. Então isso eu acho que foi legal, de ter todos os passos e querer fazer cada passo com muito cuidado. Que às vezes você não tem tempo pra fazer isso no mundo profissional, assim, né? Quando você tá oferecendo um serviço pra alguém, principalmente, você não tem tempo de... Você tem que fazer muito prático, muito funcional, já tem muita coisa pré-determinada. Quando a coisa sai de dentro da gente, é maneiro poder ter esse tempo, assim. Acho que eu nunca, em nenhum projeto, assim, acho que eu nunca tinha tido tanto tempo pra pensar sobre, fazer cada passo com muita autorreflexão e pensando tecnicamente como que isso pode ser aprimorado. Enfim, esse grande parênteses. Eu acho maneiro esse parênteses, porque me faz pensar também nessa coisa que é esse tempo de ir maturando a coisa, mas é também uma persistência, assim, de tipo, eu acho que a gente que vem da publicidade, sei lá, as ideias, elas, quando são aprovadas, elas têm que acontecer muito rápido, né? Então, se esse projeto vai rolar, tem que já começar a produzir lá e já vai pro ar logo na sequência. E se não se perde esse timing, parece que o negócio arquiva e nunca mais acontece, assim, o cliente já mudou, não tem mais a verba, acabou, o projeto ficou lá. E esse projeto a gente, tipo, foi ter a ideia, e aí a gente teve momentos mais produtivos que trabalhou nele, aí teve momentos que a gente ficou um pouco mais afastado por trabalhos externos e não conseguiu voltar, mas a gente sempre volta, a gente sempre tá tendo essa persistência de, tipo, alimentar isso, assim, né? Eu acho que muitas ideias acabam morrendo dessa coisa de, tipo, comecei isso aqui há um tempo atrás, mas perdi o timing, agora já era, ficou no passado. Esse projeto nosso, assim, eu acho que tá sendo um tempo mais duradouro, assim, mas a gente, de desenvolvimento, mas a gente tem alimentado ele, né? Tem voltado pra ele sempre, assim, a gente não tem desistido, isso é muito legal. Todo mês a gente trabalha nesse podcast, não ficamos um mês sem trabalhar. Vamos contar isso também, que a gente tá produzindo todos os episódios dessa primeira temporada de uma vez, até pra gente ter esse retorno, assim, né, de como é que é postar numa frequência mais regular, assim, pelo menos nesse começo, entender a audiência, entender o formato, se ele funciona ou não. E eu acho que a partir de agora a gente já também entra numa engrenagem um pouco mais fluida de conseguir trabalhar ele a longo prazo, assim. Eu acho que a gente, mais pra frente, vai falar um pouco mais sobre o formato. O podcast foi se transformando. Sim. Queria só trazer entrevistas
entrevistados, por exemplo, e depois a gente entendeu que a gente podia fazer episódios só nós, por exemplo. Então, isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas aí, sabe o que eu acho que seria legal a gente contar? Que depois desse processo de se fazer as perguntas, conseguir estruturar o que a gente queria falar, qual que era o objetivo da nossa fala ali, né? Onde a gente queria chegar com isso, a gente fez um primeiro exercício, né? Que foi montar um teaser. Acho que você pode contar mais disso. A gente fez essas perguntas, né, pra nós mesmos, e a gente montou aquela apresentaçãozinha do que seria, então, essa ideia, até pra gente conseguir visualizar um pouco ali uma narrativa do que seria aquilo, e a partir do momento que a gente estava alinhado do que era o podcast, o que era essa plataforma de conteúdo, a gente criou um teaser, porque eu acho que a gente é muito, como a gente já é do audiovisual também, a gente já é muito prático, a gente já queria visualizar um pouquinho do que poderia soar isso pra quem fosse ouvir, né, então a gente gravou essa chamadinha que a gente vai botar até no ar também, né? A chamadinha do podcast. E eu acho que aquilo foi muito importante pra gente já sentir um clima, assim, também, né? Sentir um primeiro gostinho do que poderia ser. E foi uma coisa que anima também, sabe? Quando a gente fica trabalhando muito na estratégia e não vê um pouco do material que a gente vai publicar, fica um pouco, não sei se vazio, assim, né? Mas eu acho que ver alguma coisinha, um gostinho, já dá um ânimo, assim, né? É legal esse teaser. Eu gosto que ele tem uma trilha legal e dá um ânimo, assim, de tipo, vamos fazer então. Então, já estamos fazendo. Uhum. Eu acho que logo depois desse teaser foi quando a gente falou, então vamos lá, o que mais que a gente precisa? A gente precisa também criar uma identidade visual, assim, a gente precisa ter uma marca, né? Um design, uma logo, não sei os termos aqui, mas tipo, a gente precisa que as pessoas botem o olho assim nesse projeto e entendam a energia que a gente quer passar. E aí a gente chamou nosso grande amigo Du, que é um designer, um publicitário, enfim. Ele vai se apresentar um pouquinho mais pra frente, mas Lau, conta um pouco mais disso aí. Eu acho que, como eu e o Tito, a gente vem dos vídeos, né? A gente tem uma relação muito forte com o que é visual. Então, o podcast é essa coisa do campo do áudio, querendo ou não. Apesar da gente trabalhar com conteúdo há muito tempo, o campo do áudio é um campo mais novo pra gente, né? Apesar da gente ter estudado audiovisual, saber as técnicas nunca foi o nosso foco de trabalho ou de estudo, né? Então, era tudo muito novo. Então, pra gente conseguir apalpar, né? Porque tem isso, o vídeo você vê, você tem, é quase um objeto visual da coisa. A gente sentiu a necessidade de ter logo essa identidade visual muito clara e, enfim. E foi muito legal, porque o Du, ele era o que faltava pra gente falar, não, isso é real. A gente tem essa peça, a gente tem esse objeto que é o Trambex, a gente vai conseguir seguir em frente e ter mais ideias muito inspiradas nessa identidade visual total, assim. Mas enfim, vocês devem estar se perguntando, quem é o Du, né? Acho que é importante a gente falar muito dessa figura que deu corpo pro Trambex. Então a gente bateu um papo com ele. Algumas perguntas a gente ainda ficou brincando, falando, nossa, parece que a gente tá fazendo um auto-merchan, mas em algum momento nesse episódio a gente vai concluir pra vocês que também é bom valorizar o nosso próprio trabalho. E é isso. Fala aí, Du. Oiê, eu sou o Edu Cirilo, eu sou diretor de arte, eu sou designer também por formação. Embora eu não atue tanto na área de design, eu acabo fazendo coisas de design mais como uma segunda profissão. E esse aí foi o Du, galera. Eu acho legal também a gente falar que, apesar da gente ter chamado o Du primeiramente por essa coisa mais visual, eu acho que ele, como tem essa formação no design, trabalha com publicidade, ele entende muito de projeto, entende muito de conteúdo também. A gente também chamou o Du pra ele trazer uma visão sobre a estrutura da nossa ideia. E ele foi a primeira visão que a gente teve de fora, assim, sobre o que a gente tava criando. Então já foi legal esse exercício de apresentar pra ele essa ideia, pra ver se essa conversa que a gente tava tendo, né, Lau, faria sentido pra uma pessoa que, enfim, não tinha participado das 1000 reuniões e discussões que a gente tinha tido, como a gente conseguiria explicar rapidamente o conceito do que a gente queria fazer pro Du. E, enfim, foi fácil, porque o Du já é nosso amigo, já conhece um pouco a nossa energia, mas mais do que falar sobre como foi a nossa visão, vamos ver como é que foi pro Du ouvir sobre o nosso projeto pela primeira vez. Quem me contou a primeira vez esse projeto foi o Tito. A gente saiu pra jantar e daí ele falou: eu e a Lau, a gente quer te convidar pra fazer uma coisa. A gente acha que você é uma pessoa legal pra fazer parte disso. Parecia que eu ia fazer parte da criação do projeto, que eu ficava tipo, ai, e se desse pra fazer isso? Não tinha nada a ver com o que eu ia fazer, mas, enfim, empolgação. É muito legal, ouviu, Tu? Foi gostoso receber essas respostas dele e também saber um pouco mais da percepção, né? Às vezes a gente fica no prático das entregas e a gente não faz ideia, assim, no detalhe do que tá passando na cabeça da pessoa, né? Mas eu acho que o mais gostoso de trocar com o Du foi por conta desse envolvimento. Ele se envolveu muito no projeto, assim, ele entrou muito pro timinho, assim, e isso deixou a gente muito mais empolgado também. Então fica muito mais gostoso quando você tá trocando criativamente ou numa entrega com pessoas que estão envolvidas
envolvidas, que estão a fim de fazer. Enfim, isso é muito importante, principalmente quando você tá fazendo um conteúdo muito proprietário, assim, né? E eu penso que não só por ele ser um amigo, mas por ele ser um profissional muito bom, fez com que o processo da troca fosse muito mais simples. Então, os processos organizacionais dele, a maneira dele conduzir as dúvidas dele, como ele se organizou pra trocar com a gente, fez muita diferença pra gente conseguir ser o mais claro possível com ele. Isso também foi muito legal do ponto de vista de criatividade, de desenvolvimento, poder observar no processo do Dudu com a gente, assim, né? Isso foi muito massa. Mas enfim, pra vocês entenderem um pouco, né? A gente teve essa primeira conversa com ele, e aí a gente, a partir de algumas perguntas que ele fez, algumas, né, outras coisas que a gente se perguntou também, a gente consolidou o famoso briefing lá, né? O que a gente imaginava, o que a gente esperava. E aí acho que uma coisa muito interessante é que a gente levantou também algumas referências visuais, mas essa coisa de montar o briefing, montar essas referências visuais, teve um ponto muito importante, que era o que a gente não queria. Às vezes, do ponto de vista criativo, você não faz ideia do que você quer exatamente, mas um bom ponto de partida pode ser o que você não quer. E isso, se você estiver trabalhando ou trocando, criando com outras pessoas, já ajuda muito a abrir possibilidades e caminhos, né? A encontrar, então, tá, se você não gosta disso, se isso não faz sentido, que tal isso, né? Outras opções surgem a partir do que você não quer. E eu acho que essa troca meio do Tito, antes, assim, de tipo, onde a gente queria colocar limites de como a gente pensava, assim, foi bem importante. Bom, e é isso, gente. Como eu já falei, a gente aqui tá fazendo um auto-merchan, então a gente pediu pro Du contar pra gente como foi receber esse briefing, né? Essa estrutura que a gente montou, como ele se sentiu, o que ele achou, enfim, vamos ouvir um pouquinho. Sobre o primeiro briefing, foi... Eu nem sei se eu já falei disso com vocês, mas eu fiquei muito nervoso. Eu acho que tem um lado sobre trabalhar com criatividade que é a insegurança. E, obviamente, eu tava super inseguro, porque é complicado esse negócio da amizade e do profissional juntos. E, ao mesmo tempo que eu conheço vocês, não dá pra só jogar por esse lado de referência. Então, eu tinha que ouvir tudo, o que vocês imaginavam. Mas, no fim, a gente terminou esse nosso encontro mais leve. Pelo menos eu mais leve, porque eu acho que a gente tava bem alinhado criativamente de por onde seguir, assim, o que facilitou muito. Pois é, eu acho que a gente encontrou um alinhamento muito orgânico ali com o Du mesmo, né? E é um pouco porque ele já conhecia nossos gostos, eu acho que a gente trocava bastante ideia sobre referências e trabalhos e coisas que a gente gostava de criar com o Du já, né? Então, essa coisa de um estilo mais de colagem, de coisas manuais ali, de traços feitos à mão. O que mais lá, o que tem de referência visual que a gente gostou de trabalhar? Eu acho que a gente também não queria uma coisa que fosse muito colorida, a gente queria ter um pouco mais de uma paleta que não fosse tão abrangente, assim, eu lembro da gente falar disso. Não, acho que tem essa coisa dos ícones que a gente gostava, que ele criou, de um personagenzinho que, sim, enfim, a gente tentou fugir de uma vibe meio infantil, mas a gente tinha algumas coisas mais divertidas, assim, né? Divertidas, assim, que a gente sempre gosta de ter no que a gente cria. Eu acho que é importante também, né? A real, gente, é que assim, a gente ficava assim, isso vai ficar bom numa camiseta? É, não, mas total. E eu acho que o Du fala isso numa resposta depois, que ele ficou... Quando a gente começou a criar a parte visual, ele ficou animado até com isso, assim, né? Ele ficou, isso aqui na camiseta, isso aqui ali... Eu acho que o Du também compra a nossa brisa de ir projetando ela do jeito que a gente faz também, assim, de como é que a gente vai transformar isso em outras coisas, numa camiseta, não sei lá o quê, em vídeo, vamos fazer em vídeo, vamos fazer tananã. Enfim, eu acho que teve toda essa relação que foi muito boa por a gente já ser amigo, mas a gente chamou ele pra um trabalho e as nossas conversas foram muito numa lógica de trabalho, assim, né, de um jeito mais profissional, que foi muito bom justamente pra gente conseguir levar pra frente, de não ficar só no campo das ideias de, nossa, tudo é legal, tudo é divertido, mas vamos lá, o Du organizou muito bem, assim, as primeiras entregas, ele trouxe vários caminhos pra gente, enfim, ele trouxe um deck, né, com vários caminhos, a gente foi entendendo pra onde a gente queria ir, fez um trabalho de desenvolvimento muito completo, assim, como ele faria pra qualquer outro cliente, não é porque a gente é amigo que ele, enfim, trouxe as coisas meio mais ou menos. Não foi nada informal, assim, né? De um jeito, a gente vai entender porque já somos íntimos. E eu acho que isso é legal justamente pra... Até na nossa relação, né, Lau? De quando a gente tá falando do podcast, a gente faz um cronograma, a gente estrutura, vê nossos horários, a gente também tem que... Apesar de ser uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente também tem que se organizar pra fazer ela acontecer, assim, não vai vir naturalmente numa quarta-feira à tarde, assim, hoje vou gravar. Não, até porque é isso, né, a gente tem outros compromissos, né, remunerados, inclusive, né, então a gente tem muita coisa rolando. Sabe o que eu achei engraçado de ouvir
esse áudio falando do briefing e tal, é como a gente não, né, nessas trocas profissionais, a gente não faz ideia do que de fato tá passando. Eu não fazia ideia, por exemplo, que o Du tinha ficado nervoso, ter sido convidado, tipo, rolou uma ansiedade ali pra ele, pelo que eu entendi, né, do que ele contou. Então, isso eu acho muito curioso, né? A gente faz as trocas criativas, às vezes a gente vê as pessoas, você nem para, na verdade, pra pensar, será que a pessoa tá desconfortável com isso? Ou será que ela, enfim, tem alguma insegurança com isso? Então eu achei... E a gente vive isso, né, no pessoal. Então eu achei engraçado ouvir Dudu, porque ele não passou nem um pouco essa impressão. Então, interessante ouvir isso. Feliz que depois tudo ficou bem, que ele não seguiu nervoso e que o processo foi gostoso pra ele, assim como foi pra gente. E eu acho que é legal a gente compartilhar também a nossa primeira impressão ao receber essas primeiras artes, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei sobre o teaser, assim. Quando a gente vê uma coisa produzida, vê uma coisa pronta, dá muita empolgação de tipo, caramba, isso que tava na nossa cabeça agora tá existindo e a gente pode mostrar pra outras pessoas. E a coisa visual é muito rápida, né? Eu acho que é uma coisa que você mostra pra alguém, a pessoa já bate o olho e já entende um pouquinho do que é. Ele fez enfim, a gente vai postar no Instagram, né? Mas ele fez umas artes de apresentação nossa, né? De falar, oi, eu sou o Tito, eu sou lá, tal. E só o visual disso, assim, já transpira o que a gente pensou, assim, durante o processo. É muito legal isso, assim. Então, eu acho que essa coisa, ainda mais sendo uma pessoa de fora, né? Ter conseguido desenvolver e materializar um produto que a gente estava pensando e pensamos juntos, né, a partir desse processo, é muito legal, assim. Eu acho que dá uma confiança de que aquilo funciona, aquilo faz sentido, e se a gente traz uma pessoa a mais já nesse momento para criar, e essa pessoa já compra e já consegue também replicar aquilo e criar em cima daquilo, a gente fica pensando, pô, imagina quando a gente tiver um público que a gente vai toda semana tá jogando coisas pra eles, o que não pode surgir disso, né? Dessa comunidade que pode entender o que a gente tá querendo dizer e também criar coisas a partir do que a gente tá dizendo, assim. Isso é muito legal. Muito legal. Eu acho que outra coisa aqui do processo, né? Acho que isso me deixou muito, muito animada e acho que é o perfil do Du e de vários profissionais, assim, que é, pra conseguir materializar o Trambeco em Formas, o Du trouxe algumas opções de caminho, da identidade visual mesmo, né? Do Trambecos lá, da palavrinha, como ela seria escrita, assim. Então ele fez uma primeira apresentação com algumas opções. E isso foi muito empolgante, porque ele tentou abraçar todas as coisas que a gente queria, as coisas que a gente não queria. E aí ele trouxe um pouco dele também, ele quis propor algumas coisas novas. E foi muito engraçado, porque ele trouxe as opções e que foi a opção escolhida, assim. A gente não precisou fazer muito vem e volta de ajuste, né? Mas quando a gente bateu o olho, era muito claro. Putz, é isso. Acho que a gente nem pediu ajuste, né? A gente só falou, faz um experimento desse formatinho, talvez em outra cor, ou alguns desdobramentos a mais, assim. Acho que a gente já foi muito focado. Não, é esse que a gente quer. E isso é ótimo, né? Acho que ter opções nos processos criativos, óbvio, você não vai levar, se você estiver lidando com um cliente, por exemplo, 50 opções, porque isso aí é problemático. Mas o meu ponto é conseguir desenvolver pelo menos umas 2, 3 opções, com caminhos já direcionados, argumentos. Nossa, é muito bom, assim. O Du trouxe, ele argumentou, a apresentação, ele argumentou, explicou por quê, ele explicou no que ele tinha pensado. E, de novo, acompanhar esse processo do lado dele foi muito enriquecedor pra gente, assim. Eu senti que tava aprendendo coisas novas da maneira dele apresentar as identidades visuais ali que ele tava mostrando pra gente. Isso foi também muito legal. Só comentar um pouquinho disso, que é uma coisa que me chama bastante atenção, assim. Eu acho que a pessoa tem que ser profissional de um jeito muito completo, assim, né? Pra conseguir trazer opções e entender a nossa cabeça, porque pra mim ainda é muito difícil, assim. As coisas que eu crio, eu acabo me apegando, eu já vou escolhendo os caminhos ali e seja, sei lá, editar um negócio ou, enfim, o jeito de escrever um roteiro. Você acaba já fazendo escolhas e querendo encaminhar pra um lado, assim, né? É difícil você, tipo, não, pera, então vou entender a visão da outra pessoa e conseguir trazer caminhos diferentes. Eu acho que tem que ter muito repertório, muito recurso, assim. Eu admiro muito o Du nesse momento por ter conseguido fazer o que ele fez, assim. E aí, vamos lá pros próximos passos. Como é que estamos? A gente já tem uma apresentaçãozinha da ideia, do que a gente queria. A gente tem um teaser que animou a gente. A gente tem identidade visual divertida e impactante. E agora a gente precisa do conteúdo, né? Que talvez seja o mais importante, não sei. Mas aí a gente precisa, pra criar o conteúdo, planejar esses roteiros. E como é que surgiu esses roteiros, né? Eu acho que, enfim, como desde o começo do projeto, a gente trabalhou sobre perguntas, sobre dúvidas, sobre coisas que a gente queria descobrir. Eu acho que a gente criou esse projeto não pra ensinar, mas pra vasculhar e descobrir e tentar entender a criatividade, né, Lau? Eu acho que o ponto aqui
pra gente criar essas perguntas, Tito, acho que reforçando o que você acabou de falar, foi a gente também focar nas trocas que a gente já teve com outras pessoas. Então a gente sempre teve uma escuta muito atenta pros nossos colegas, amigos, pessoas que a gente consome na internet também, falando sobre criação, falando o que quer criar, não só conteúdo, mas criando coisas em geral, assim, sejam projetos pessoais, projetos para trabalho, criações outras. As dúvidas dos outros também, os desconfortos, os causos contados pelos nossos amigos e colegas, também despertaram questões dentro da gente, assim, né? Para além das que a gente já tinha e coleciona ao longo do tempo, como todos nós humanos. Mas enfim, o lance é que eu acho que quando a gente pensou nos roteiros, a gente ficava pensando que cada episódio precisava ser, tipo, um capítulo de um guia de sobrevivência da pessoa criativa, sabe? Tipo, como você pode ser criativo sem complicações. Tipo, livros de autoajuda, assim, o coach da criatividade. Brincadeira, não é isso, mas o ponto é como criar esse guia de sobrevivência da criatividade em geral, né? Não só da criação publicitária em si. Essa ideia de guia de sobrevivência eu acho muito maneiro, assim, porque são perguntas, são dúvidas que partem da gente. A gente faz esse projeto interessado em querer descobrir mesmo isso, assim, né? Então, vamos lá, como é que a gente estruturou para começar a dar vazão a esse conteúdo? A gente pensou em, para cada episódio, depois de definir esses temas, a gente pensou em 10 perguntas que tinham a ver com aquele tema e a gente ia estruturar o roteiro a partir delas e as respostas que a gente ia receber e os nossos comentários ali em cima, mas ainda tava tudo meio assim, acho que vai ser assim. Aí a gente começou convidando pessoas, a gente pensou pessoas que tinham a ver com aquele tema, mas também pessoas que não necessariamente a gente imaginava que iam corroborar exatamente com o argumento que a gente já tinha formado na nossa cabeça, né? A gente queria pessoas que vivenciavam projetos de criação, vivenciavam a criatividade, assim, no trabalho ou na rotina dessas pessoas e que não necessariamente iam trazer uma visão completamente única e assertiva, assim. A gente queria saber como cada pessoa lidava com aquele tema e a partir daí a gente ia relacionando, puxando de uma, de outra e tentando, enfim, formar uma nuvem ali de opções e de ideias. Quando a gente começou a receber essas primeiras respostas, a gente já ficou muito feliz também, porque as primeiras pessoas que participaram já também entenderam muito bem, assim, isso foi dando, acho que, ânimo pra gente. Foi muito generoso, assim, foi muito generoso. As pessoas foram muito generosas e elas entenderam a vibe. A gente queria uma coisa mais curtinha, assim, mais direta ao ponto, mas que também fosse informativa e divertida, e as pessoas foram muito certeiras, assim, isso foi muito legal. Eu acho que tem muito a ver com o material que a gente mandou pra essas pessoas. A gente mandava um pouquinho do nosso material visual, a gente mandava uma explicação sobre o que era o episódio, sobre o que era o podcast, a gente mandava o teaser. Eu acho que tudo isso foi construindo no imaginário ali dos convidados o que era o podcast, mesmo sem ter podcast ainda existente, né? E isso foi muito legal. Eu acho que foi a partir das respostas dessas primeiras pessoas que a gente convidou pra trocar ideia com a gente, que a gente conseguiu entender como que seria o formato, de fato, do nosso roteiro. E aí, uma coisa que foi legal pra gente conseguir dar essa forma foi a gente usar um aplicativo que chama Descript, que você joga o áudio e ele faz a autotranscrição, assim. Isso foi revolucionário, assim, ó. O negócio mais maneiro, eu acho, do Descript é que ele faz a transcrição e você pode, tipo, editar o texto, né? Cortar as palavras e tal, e ele já cria o áudio editado a partir do que você editou no texto. Então é uma coisa maluca, né? É bem legal isso. Convidamos vocês a procurar, joga lá no YouTube, Descript, que vai ter uns tutoriais, uns vídeos muito legais explicando melhor. Mas enfim, isso foi fundamental pra estrutura, principalmente perfis ansiosos como os nossos, que quer tudo pra ontem, ajudou a acelerar o processo, a até não ser tão maçante, né? Como a gente não tem uma equipe completa, a gente gosta também de fazer tudo, então isso foi bem fundamental. E aí, a gente tinha o teaser, então a gente fez um primeiro episódio que foi o piloto, que a gente já tinha entrevistas, já tinha, né, respostas de pessoas muito legais, e foi muito bom pra gente exercitar o que a gente queria também e não queria nesse piloto. Não no ponto de vista das respostas das pessoas, porque isso a gente já tinha as perguntas, a gente já tinha as respostas, mas de como eu e Tito e eu iríamos nos posicionar, né? Como que a gente ia refletir sobre as respostas, como que a gente ia trazer um pouco do nosso ponto de vista também pra aquilo que a gente ouviu das pessoas. Então, esse piloto, junto com o Descript e tudo mais, foi muito fundamental pra gente fechar de fato como seria o formato final do roteiro. É isso. A gente teve tempo pra fazer um processo mais detalhado das coisas. E ter tempo pra entender isso. Acho que agora no último episódio a gente pode falar tranquilamente. Entender que conteúdo, no geral,
A gente entende isso faz tempo, na verdade, mas às vezes a gente esquece no caminho. Mas que conteúdo, no geral, tem uma coisa muito foda que é essa energia orgânica, que é você saber que tudo bem mudar ao longo do processo. Ao longo do processo, o roteiro, ele foi se transformando sem perder a sua essência original, mas a gente conseguiu ir aprimorando, né? A cada episódio, trazer cacos mais nossos. A gente também ficar mais confortável, né, Tito? De como a gente falava. Então, a gente começa um pouco mais numa zona segura, depois a gente vai ficando... Que nem agora, esse último episódio, tá falando pelos cotovelos aqui. Era uma coisa que a gente tentou evitar no começo, e no fim tudo bem. A gente tá agora aqui falando. Pra gente, pelo menos, tá mais confortável poder trocar, né? Enfim. Então é isso. Essa questão do piloto foi muito importante pra gente chegar nesse lugar. Mas, tá, temos tudo na mão. Voltando ali na linha do tempo. Então, passamos por todos os processos, montamos o primeiro roteiro de perguntas, tivemos a resposta, conseguimos montar o nosso roteiro de argumentos e comentários e reflexões sobre as respostas das pessoas convidadas. Bom, temos todo o material bruto na mão e agora vamos para o próximo passo, que é editar esse conteúdo. E aí, a gente, nesse processo, conversou muito, porque pra gente seria natural a gente querer pegar e editar, o Tito principalmente, que inclusive gosta muito mais do que eu desse processo de pós-produção, mas ainda assim, eu acho que a gente tava tão envolvido e tá tão envolvido que as perspectivas de pessoas externas têm e tiveram muita importância pro crescimento e pro desenvolvimento do projeto. Então a gente chamou uma pessoa muito legal, muito bem recomendada. Ela edita vários podcasts muito legais que a gente adora, inclusive, que é a Jess. Enfim, a gente chamou a Jess pra editar os nossos episódios porque a gente acha que precisava de uma pessoa com muito mais experiência dentro desse campo e também com mais distanciamento, de talvez apego com o conteúdo, de tanto envolvimento nessa parte da concepção criativa. Enfim, vou deixar vocês agora com a Jess se apresentando, porque vocês precisam conhecer essa pessoa maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica Correia, eu sou editora, roteirista, diretora, pau pra toda obra e também eu sou criadora de conteúdo. Eu tenho um podcast chamado Entre um Chocolatinho e Outro e também uma newsletter, que foi da onde nasceu o podcast, e pago minhas contas editando podcast, escrevendo roteiro, enfim, o que eu comentei aqui. E quando a gente fez uma primeira reunião com a Jess, a gente já tinha um roteiro mais ou menos estruturado, né? A gente tinha as respostas dos convidados, os nossos comentários, o que a gente falaria em cada momento. A introdução do episódio vai ser assim, o fechamento vai ser assim, a gente comenta isso aqui. Então já tinha escrito, né? A gente até... Foi um dos roteiros que a gente fez mais detalhados, assim, tipo, palavra por palavra, o que a gente ia falar, até pra gente já conseguir visualizar. E eu acho que como a gente é do audiovisual... Tô repetindo isso muito, né? Mas eu acho que a gente se entende também porque a gente já consegue ver o produto ali criado. A gente já consegue imaginar como é que ia ser essa edição, como é que ia ser esse timing das coisas, a gente conseguia mais ou menos sacar. Só que o olhar mais importante nesse momento foi o da Jess, porque eu e a Lau, a gente não tem muita experiência em produção de podcast. A gente trabalha com vídeo, a gente manja ali de como editar o áudio e tal, mas o formato, os ritmos propriamente ali de cada fala, como que seria, né, esse tempo de compreensão, que é muito diferente do vídeo, né, de uma fala para outra, de entrar um comentário cortando ou não o que a pessoa falou, enfim, eu acho que tem todo um outro tratamento ali de como construir essa narrativa que é muito mais interessante vir de uma pessoa que tá acostumada com esse tipo de formato. Então, a gente teve um papo muito legal com a Jess sobre as trilhas, sobre as transições, a gente pensou em vinhetas, ela trouxe muito essa informação pra gente de tipo, entre uma resposta e outra de um convidado pra outro convidado, é legal ter esse respiro, é legal ter essa vírgula, né, essa virada de chave ali pro ouvinte entender que tá mudando ali um pouco o tópico, tá mudando de pessoa, ou então, essa pessoa começou a falar, mas a gente nem apresentou ela, ficou meio... Então vamos trazer essa informação pra uma fala nossa ali no começo. Eu acho que esse tipo de tato ali com o formato foi muito enriquecedor pra gente definir também ali qual seria esse mood do projeto, do podcast, pra gente que não tinha tanto essa experiência nessa linguagem. Então, nesse momento, a Jess veio pra salvar a gente ali de como que vamos fazer isso acontecer. E ela contou um pouquinho pra gente, nesse episódio, de como foi pra ela esse processo de criar esse formato junto com a gente. O primeiro briefing, eu já fiquei empolgadíssima porque já tinha identidade visual e eu sou uma pessoa muito de olhar e imaginar as coisas. Então, foi muito legal ver a carinha do que vocês estavam fazendo
fazendo. Eu acho que o designer que ajudou vocês mandou muito bem. Eu acho que pegou a essência de quem vocês são. Me ajudou também a pensar em como que eu montaria as entrevistas, como que eu colocaria som embaixo, como seria essa parte de criação que a gente fez junto, mas também tem essa parte que eu vou quebrando a cabeça aqui sozinha. É muito legal essa fala da Jazz. E aí, uma coisa que eu acho que é legal também comentar aqui para vocês é que é isso, a gente gosta muito de aprender fazendo, mas como a gente já falou, ter uma pessoa com a experiência da Jazz ajudou a abrir os nossos olhos. E é isso, ela ensinou várias coisas legais, o Tito até acabou de falar, umas coisas pontuais de edição, de montagem, de trilha e tal. E ela explicou muito sobre formatos também, né? Que era uma preocupação nossa de encontrar um formato pra gente, um formato com a nossa carinha e que fosse um pouco mais original, não sei. A gente queria fazer uma coisa que a gente sentisse que talvez não fosse exatamente mais do que já tem, porque tem muito podcast legal, muito conteúdo legal por aí, mas uma coisa que a gente também ficasse muito satisfeito do ponto de vista criativo nosso, pessoal mesmo, né? E aí, pra esse episódio, a gente pediu pra Jazz contar um pouco mais sobre formatos pra gente e como que é no mundo do áudio construir isso. Ela trouxe algumas curiosidades que eu acho que é muito massa poder compartilhar com vocês. Formato é uma coisa muito importante de se pensar quando tá criando, quando você faz a primeira reunião com os possíveis clientes. E aí tem várias opções, como ser narrativo, ser uma pessoa só, com uma trilha, contando uma história, ser um mesa-cast, onde tem 4 pessoas falando sobre aquilo, enfim, sobre um assunto específico. Tem também esse mais híbrido, né, que é uma conversa roteirizada, que eu já fiz antes também, pessoalmente. E também, enfim, tem audiodrama, que também é uma coisa que eu fiz recentemente e foi muito legal. Então, assim, independente de qual é a sua ideia, saiba que vai existir um formato pra ela. E se ele não existir, melhor ainda porque você cria do zero. E a gente fica muito feliz de ter encontrado essas pessoas no nosso caminho. Acho que elas foram fundamentais pra gente estar aqui hoje falando desses 6 episódios que a gente conseguiu conceber todos juntos. E eu acho que a gente fala disso em alguns episódios, né? Mas como foi enriquecedor realmente a gente ampliar o nosso horizonte criativo, trazendo mais pessoas pra colaborar com a gente. E rolou um entendimento muito generoso sobre o projeto dessas pessoas que ajudaram a gente a realizá-lo. Então, fica aqui, meu muito obrigado, amigos. Foi muito legal esse processo, muito especial mesmo. A gente conseguir criar junto essa ideia que fez tanto sentido pra gente e que a gente tá tão orgulhoso de estar vendo nascer agora. Uhul! Valeu, galera! E eu acho que tem uma coisa que é legal trazer aqui, que faz essa ponte entre essas duas áreas que a gente tá falando um pouco mais nesse momento, né, da edição e da parte visual, que a Jess falou que foi importante pra ela ter a parte visual ali, pra ela entender a essência do projeto, e o Du tá super alinhado com isso, mas no sentido reverso, porque ele falou que quando ouviu o podcast pela primeira vez, ele conseguiu sentir na edição a mesma essência criativa que levou a ele criar a parte visual. Então tá tudo conectado, galera. Pô, eu vejo muito. Quando a gente conversou, assim, eu lembro que, falando sobre referências e tudo mais, eu achava que o Trambex, ele tinha muito a ver, porque vocês me passam muito essa sensação, na verdade, com mão na massa, com coisas acontecendo, com mutações ali o tempo todo, e eu acho que, de alguma maneira, eu queria que o projeto visual do Trambex, ele passasse essa ideia de elemento vivo, sabe? No fim, eu acho que tudo se complementa muito bem. E eu acho que isso funcionou muito também, porque a gente se deu... As nossas conversas, elas chegaram em lugares muito interessantes enquanto referência. Então isso foi muito interessante e fez funcionar muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que, apesar de ser um tema que eu gosto muito, que eu gosto de ler sobre, de ver vídeos sobre, de falar sobre, que é a criatividade, eu tenho um pouco de medo, porque parece meio cilada, né? Cair naquele tom meio autoajuda, ou naquela coisa mais professoral, assim, vou dar aula. Pô, eu acho que não é nem um pouco a nossa intenção aqui, a gente não tem essa prepotência e, enfim, eu acho que é um outro lugar que a gente quer atingir, falando sobre criatividade. Eu acho que também é perigoso cair numa coisa meio uma positividade tóxica, assim, né? Falar, não, todo mundo é criativo, olha só, nosso cotidiano. Tudo é possível. Nossa, é efervescente de ideias e tudo mais. Pelo amor de Deus, né? Coisa chata, né? Então, a gente não quer nem um pouco atingir esse lugar e eu acho que a forma como a gente foi conduzindo esse projeto e os convidados também foram entendendo muito bem, a gente acabou encontrando esse lugar mais generoso, que é uma palavra que a gente tá usando bastante no episódio de hoje também, mas é uma palavra que diz muito sobre esse olhar que a gente
tá dando pra esse tema, assim, né? De ser mais generoso com nós mesmos, com as nossas rotinas, nossas demandas, enfim, entender um espacinho sincero ali pra cada coisa. E eu fico muito orgulhoso, eu acho que a gente tá falando mais agora sobre esse processo e eu vou percebendo quanto mais coisas ainda existem que a gente pode explorar sobre esse tema e eu fico ansioso de, vamos botar no ar isso aí, vamos fazer mais. Tito, fica até emocionada, hein? Foi do coração esse bloco seu de fala, assim. Eu amo porque no processo todo, teve vários momentos que eu te assim, vamos botar no ar hoje. Vamos botar no ar. Eu sou ansioso, bicho. Bota no ar, eu sou do... Vai, depois a gente vê. Vamos botar no ar, Lau, vamos botar no ar. E eu assim... Tá ao vivo, Lau. A gente tá ao vivo agora na gravação desse episódio. Ao vivaço. E aí eu... completamente bugada, né? Eu assim, amigo, vamos com calma, cara. Vamos terminar, vamos... Depois que tiver pronto, a gente começa a fazer a parada mais corrida maluca mesmo, né? Porque aí eu acho que a gente depositou o tempo que dava pra depositar. Então, acho que o tempo foi fundamental, volto a dizer, falei lá no começo. O tempo foi fundamental pra essa ideia nascer e a gente se sentir muito satisfeito com ela, assim. Ao mesmo tempo que eu concordo, já podia estar no ar há muito tempo, então é isso, né? É meio dúbio aqui minha visão aqui nesse momento. Mas uma coisa que eu acho que posso concluir, talvez, e puxar aqui, é que, de fato, o Du e a Jazz trouxeram perspectivas pessoais muito importantes pro projeto. E foi muito gostosa essa jornada com eles de desenvolvimento. Acho que sem eles dois, de fato, o Trambecos não estaria nesse momento. Talvez a gente ainda estaria produzindo o primeiro episódio nessa altura do campeonato. E olha lá. Então foram pessoas que ajudaram a viabilizar muito bem, né, o projeto. E aí, a gente quis saber mais deles também. Acho que eles são muito participantes, né, do Trambecos. Então a gente quis saber o que eles esperam para uma próxima temporada, né? Então eles estavam ali tão envolvidos desde o começo. A gente queria muito saber deles o que eles gostariam para uma próxima temporada do Trambecos. Será que vem spoiler? Será que vem aí o que faremos? Os nossos próximos passos? Não dá para saber ainda, mas vamos ouvir eles. Numa segunda temporada, eu espero que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque é um assunto que ele não esgota. E eu gosto muito de projetos que eles têm... Sabe aquela carinha de série que poderia ter mais 10 temporadas? É isso que eu sinto com o Trambecos. Eu acho que vocês vão conseguir pegar a visão de muitas pessoas sobre assuntos diferentes e talvez isso, assim, encaixar em assuntos até que não seja só o meio criativo. Buscar pessoas que, sei lá... Engraçado, né? Pensei agora na cozinha, mas a cozinha também é muito criativa. Então, é pegar a arte ou a criatividade nas coisas mais simples do dia a dia. Se eu pudesse escolher alguma coisa, eu gostaria de saber mais como é a vida de pessoas que não trabalham com criatividade e ver elas entendendo o quanto de criatividade elas precisam no dia a dia delas. Eu acho que seria interessante perceber junto com essas pessoas, ver essas pessoas percebendo, no caso, elas também são criativas, usam muito disso no dia a dia delas, independente da profissão, ou do que elas fazem, ou às vezes talvez nem dentro da profissão delas. É isso, pessoal. Especulações, né? Pra ir ruminando aí possibilidades na cabeça de vocês. Será que vem aí? Não dá pra saber ainda. Nem a gente sabe, né, Lau? O que será? Será. Mas assim que é legal. Eu acho que a gente falou disso nesse episódio, mas a gente acredita muito nisso, né? O Trambecos é orgânico, é vivo, é mutável. A gente quer ir aperfeiçoando, errando, acertando, desbravando novos formatos, enfim, tudo junto aí nesse universo da criatividade. Vamos seguir nessa. Eu acho que é muito legal também a gente falar e ouvir sobre nosso próprio processo. É meio delicado, às vezes a gente não gosta, né, de ficar falando de si mesmo ou ficar ouvindo as pessoas falando do que a gente fez. Mas eu acho que é importante também a gente ter esse momento de se realizar daquilo que a gente fez, se orgulhar de todo o trabalho que tivemos. A gente viveu um longo processo que foi muito bom, assim, foi um trabalho de muita qualidade, assim, que a gente fez pra desenvolver. Foi muito certinho, foi muito legal. Então, tá colocando isso no ar é só a chave final ali pra falar, olha que legal que a gente fez, tiramos uma ideia do papel e foi muito bem tirada. E é isso, gente. Enfim, nasceu ele, nosso primeiro projeto. Saiu do papel, Tito. Aconteceu. Isso é histórico. Aconteceu, nos conhecemos desde 2018, 17? Finzinho de 17. Há quase 6 anos que a gente se conhece, então... Pô, rolou, hein? Saímos, tiramos o nosso primeiro projeto do papel e acho que não poderia ter sido melhor. Acho que foi muito enriquecedor. A jornada até aqui foi maravilhosa. Inclusive, quero agradecer você, Tito, pela parceria, pelas trocas. Foi
muito bonito, assim. Acho que foi terapêutico também, não vou mentir. Pra mim, pelo menos, foi nessa fase da vida, foi bem terapêutico também. Eu que agradeço, Lau, eu que agradeço. Eu falo isso sempre, mas você é uma pessoa muito importante pra minha formação enquanto profissional do conteúdo. Então, tá fazendo esse projeto aqui com você é uma honra pra mim. Eu aprendi muito com você e tudo que eu aprendi, eu acho que a gente tá também exercitando aqui. E é muito legal tá concebendo essa coisa junto com você. É uma honra mesmo, eu fico muito orgulhoso da gente tá... Mesmo que acabe, que amanhã a gente não faça mais nada, a gente tem isso que a gente fez, que é muito legal. Então, muito lindo. Te amo, amigo! Obrigado. Te amo! Também. Pra finalizar, a gente deixa muito obrigada aqui pra Jess e pro Du por terem entrado nessa com a gente, com tanto carinho, generosidade, parceria, empolgação. E convido todo mundo pra conhecer mais os trabalhos da Jess, acompanhando ela no @JessicaCorrea e também escutando o podcast Entre um Chocolatinho e Outro, que inclusive tem um feat muito bom com o Trambex, então acho que são 2 podcasts que dá pra ouvir um seguido do outro, porque ela convida todo mundo pra refletir sobre os caminhos que a gente segue pra além dos nossos ofícios. Então ela convida um monte de gente legal pra bater um papo e entender mais pra esse além dos nossos ofícios, o que a gente faz, o que a gente cria, enfim. Tem várias pautas interessantes lá pra ouvir mais sobre. E óbvio, como a Jess é multitask, ela não tem só um, como tem 2 podcasts. Então eu convido vocês também pra conhecerem o Segunda Mão, que é cheio de reflexões super divertidas sobre cinema e vale demais acompanhar. É isso aí. Fica aqui mais uma vez meu muito obrigado, Jess. E galera, confiram também o trabalho do Du, que é um designer e diretor de arte muito talentoso, cheio de projetos interessantes e que também está super aberto para freelas e outras trocas criativas. Vocês podem segui-lo lá no Instagram, que é @EduardoCirilo. Sim, com O mesmo ali no Eduardo. E visitem o site dele também, porque ele é muito chique. O trabalho dele tem um domínio próprio. É eduardocirilo.com. Simplesmente, só que dessa vez com U mesmo, tá? No Eduardo. É isso, gente. Então comentem, contem pra gente, sigam a gente nas redes, no TikTok, no Instagram. Estamos lá, @Trambecos em todos os lugares. Acho que a gente não precisa mais ficar soletrando Trambecos pra vocês. Acho que já tá aí, é só olhar aí no nome do podcast, Trambecos. Procurem a gente no Insta, no TikTok. Muito obrigada por essa jornada, pelas trocas até aqui. Estamos muito felizes e nos vemos em breve. Acho que muito em breve, na verdade. É isso. Um beijo. Beijo, galera, e vamos pra mais. Tamo em breve de volta. Beijos. Valeu, Jess. Valeu, Du. Tudo pra mim. Muito obrigado por acompanhar o Trambecos. A edição desse podcast é da Jéssica Correia, as artes são do Eduardo Cirilo, roteiro, produção e ideia original, Laura Carvalho e Tito Melo.